Imaginem só esta cena. Um bilionário arrogante decide humilhar uma simples bibliotecária na frente de investidores internacionais, zombando de sua origem humilde. Mas quando ela sussurrou apenas 3 palavras em japonês antigo, o silêncio que se instalou na sala foi tão denso que você poderia cortá-lo com uma faca. Este homem poderoso não fazia a menor ideia de que estava diante de uma das maiores especialistas em manuscritos antigos do Hemisfério Sul. Mas por que diabos ela estava escondendo sua verdadeira identidade? A resposta vai abalar suas estruturas e mostrar como o preconceito pode cegar até mesmo os mais inteligentes. Pessoal, se vocês querem descobrir todos os segredos por trás desta história extraordinária, não esqueçam de deixar aquele like maroto, se inscrever aqui no canal O Historiador de Ouro e me contem nos comentários de qual cidade vocês estão acompanhando esta narrativa, porque o que vocês vão ouvir hoje vai mudar completamente sua perspectiva sobre julgar as pessoas pela aparência. O vento gelado de julho cortava a face espelhada do edifício Milênio no coração financeiro de São Paulo como uma lâmina ancestral. No 47º andar, atrás de vidros blindados que custavam mais que uma casa inteira, Maximiliano Vasques contemplava seu reino de concreto e ambição. Aos 52 anos, havia construído a Vasques Corp International do zero, transformando uma pequena importadora familiar num conglomerado avaliado em 8,7 bilhões de reais. Seus olhos cor de aço percorriam os arranha-céus que se perdiam no horizonte paulistano, mas sua mente estava focada no documento que descansava sobre a sua mesa de mármore de Carrara, importado da Itália. Pergaminhos milenares escritos em ideogramas japoneses que dançavam diante dele como códigos indecifráveis, zombando de sua incapacidade de compreender os segredos que guardavam. A Fundação Nakamura, sediada em Kyoto, havia oferecido uma parceria que poderia catapultar sua empresa para um novo patamar. Acesso exclusivo a técnicas de preservação milenar para documentos históricos, um mercado que valia centenas de milhões de dólares globalmente. Mas havia uma condição peculiar. Todos os contratos deveriam ser traduzidos respeitando não apenas a linguagem, mas as sutilezas culturais e históricas específicas do período Heian do Japão Antigo. O tradutor oficial, Dr. Martinez, havia sido demitido na semana anterior após entregar uma tradução que, segundo os japoneses, era culturalmente ofensiva e historicamente imprecisa. As palavras do representante da Fundação Nakamura ainda ecojavam em sua mente. Vasquez-san, vocês ocidentais tratam nossa herança como curiosidade de museu, sem compreender que cada caráter carrega 1000 anos de sabedoria ancestral. Maximiliano cerrou os punhos, sentindo a frustração queimar em seu peito como o café cerrado que havia tomado naquela madrugada. Havia conquistado mercados em 5 continentes, sobrevivido a 3 crises econômicas, construído um império que empregava 15.000 pessoas, mas ali estava ele, derrotado por símbolos numa folha de papel amarelado pelo tempo. No subsolo do mesmo edifício, entre estantes que se perdiam na penumbra e o cheiro confortante de livros antigos, Helena Carvalho organizava meticulosamente um arquivo de documentos históricos que chegara naquela manhã. Aos 38 anos, tinha a pele morena marcada pelo sol nordestino de sua infância e cabelos negros sempre presos num coque simples, quase monástico. Para os executivos, que ocasionalmente desciam o arquivo, ela era apenas mais uma funcionária da biblioteca corporativa. Invisível, silenciosa, eficiente. Há 4 anos trabalhava naquele porão climatizado, catalogando, preservando e organizando documentos que muitas vezes eram mais valiosos que os carros estacionados na garagem dos executivos. Mas Helena carregava segredos que podiam abalar as estruturas daquele império de vidro e aço. Nascida como Helena Santos, filha de uma rendeira de Caruaru e de um professor de história aposentado, havia descoberto sua paixão pelos manuscritos antigos ainda criança, quando encontrou no sótão da casa da avó um baú repleto de cartas escritas em várias línguas por imigrantes que chegavam no Brasil no início do século XX.
Aos 18 anos, conseguiu uma bolsa integral para estudar paleografia e linguística histórica na Universidade de Coimbra, em Portugal. Aos 25 anos, já dominava 17 idiomas, incluindo dialetos japonês medievais, sânscrito, aramaico e línguas indígenas brasileiras que estavam à beira da extinção. Seu doutorado sobre preservação de identidade cultural através de manuscritos ancestrais havia sido considerado revolucionário no meio acadêmico europeu. Mas o destino, como um testament delicioso, havia destruído sua vida anterior. Universidade de Coimbra, Portugal. Há 5 anos, o escritório do professor Dr. Antônio Mendes, seu orientador, tinha vista para o Mondeco e estava repleto de manuscritos que testemunhavam séculos de conhecimento humano. Ele era fidado e eufórica naquela tarde de outubro, carregando a carta de aceitação para o programa de pós-doutorado em manuscritos orientais, na Universidade de Tóquio. Parabéns, Hilera. Você é brilhante, uma das mentes mais promissoras que já orientem. Por isso preciso te contar algo que descobri para acidente. O mundo de Helena começou a entrar quando o Dr. Mendes lhe mostrou o e-mail de interceptados do Dr. Friedrich Weber, um professor alemão que havia sido seu mentor durante o intercâmbio em Heidelberg. Weber estava vendendo as pesquisas de Helena para colecionadores privados, apresentando-as como suas próprias descobertas em conferências internacionais. Pior, havia folheado documentos atribuindo a ela teorias controversas sobre superioridade cultural asiática, preparando-se para destruir sua reputação academicamente quando ela se tornasse uma maior ameaça à sua carreira. Seus trabalhos sobre preservação de manuscritos japoneses medievais valem milhões no mercado negro, explicou o Dr. Mendes. Weber construiu uma rede de colecionadores que pagariam fortunas por seus métodos de tradução. Ele planejava te eliminar protetoramente e ficar com todo o crédito. Helena sentiu o chão se abrir sob seus pés. Anos de dedicação, noites em claro decifrando pergaminos, a paixão que movia sua existência, tudo ameaçado por uma traição que jamais havia imaginado. Mas o golpe final veio 3 dias depois. A ligação chegou às 2h30 da madrugada portuguesa. Do outro lado da linha, a voz trêmula de sua irmã Joana ecoou desde Recife com uma notícia que fez Helena sentir como se tivesse levado um soco no estômago. Helena, você precisa voltar agora. A polícia esteve aqui. Disseram que você está sendo investigada por falsificação de documentos históricos e que existe um mandado de interdição internacional. As mãos de Helena tremeram tanto que quase derrubou o telefone. Weber havia antecipado seu movimento. Antes que ela pudesse expor sua fraude, ele havia plantado evidências que a incriminavam-no como uma verdadeira falsificadora. Tem mais, continuou Joana. Sua voz quase um sussurro. Mamãe teve um derrame quando os policiais chegaram. Está no hospital, consciente, mas Helena, ela te chama a todo tempo. O mundo acadêmico europeu, que até ter sido seu sonho dourado, transformou-se num pesadelo kafkiano. Helena sabia que se ficasse, seria presa baseado em evidências plantadas, e sua verdadeira pesquisa seria roubada para sempre. Se fugisse, seria considerada culpada. Mas sua mãe, Dona Maria das Dores, estava morrendo. 48 horas depois, Helena Santos oficialmente desapareceu de Portugal, deixando para trás sua carreira acadêmica, seu apartamento em Coimbra repleto de manuscritos preciosos e uma reputação que levara 2 décadas para construir. A viagem clandestina para voltar ao Brasil, escondida no porão de um cargueiro, com documentos falsos comprados com suas últimas economias, foi a jornada mais longa de sua vida. Durante 18 dias no mar, ela teve tempo de planejar sua nova identidade. Helena Carvalho, uma vogal simples, com ensino médio completo, especializada em organização de arquivos. Recife, Pernambuco, 4 anos e meio depois.
Helena chegou ao hospital das clínicas numa tarde de dezembro, quando o calor pernambucano contrastava cruelmente com o inverno lisboeta que havia deixado para trás. Sua mãe, Dona Maria das Dores, estava encerrada na ala de neurologia, com dedicadas a aparelhos que piscavam como estrelas artificiais. Minha filha, sussurrou a mulher de 67 anos, agarrando a mão de Helena com uma força surpreendente. Sabia que você voltaria. Os antepassados me disseram em todo. Durante 3 meses, Helena cuidou de sua mãe, vendendo discretamente algumas joias que havia trazido de Portugal para pagar o tratamento. Foi nesse período que criou meticulosamente sua nova identidade, estudando como se comportar como uma pessoa sem educação superior, como esconder a erudição que transparecia em cada palavra. Dona Maria das Dores se recuperou parcialmente do derrame, mas ficou com sequelas à fala e movimentos limitados. Helena sabia que precisava encontrar trabalho rapidamente. A entrevista foi conduzida por Sra. Beatriz Melo, uma mulher de 58 anos, chefe do Departamento de Recursos Humanos, conhecida por sua eficiência prussiana e sua capacidade de identificar candidatos problemáticos a quilômetros de distância. Você parece super qualificada para essa posição, disse Beatriz, analisando o currículo cuidadosamente forjado de Helena. Curso técnico em biblioteconomia, experiência com catalogação, por que uma vaga não subsolo? Helena havia preparado essa resposta durante semanas. Senhora Beatriz, venho de uma família simples. Minha mãe está doente e precisa de um emprego estável. Não me importa com o local desde que possa trabalhar com livros e contribuir honestamente. A sinceridade era real. Mesmo que os detalhes fossem editados, Helena realmente precisava do trabalho, sua mãe realmente estava doente e ela realmente queria trabalhar com livros. Apenas omitia o fato de que podia traduzir manuscritos em 17 idiomas e havia sido considerada uma das maiores especialistas em paleografia do mundo. O trabalho é solitário, continuou Beatriz. Você ficará sozinha na maior parte do tempo, organizando documentos que chegam de aquisições corporativas. Muitos são internacionais, alguns muito antigos. Precisa de alguém que saiba preservar materiais delicados. É exatamente o que procuro, respondeu Helena e pela primeira vez em meses não estava mentindo. 2 semanas depois, Helena Carvalho iniciou seu trabalho no subsolo climatizado da Torre Millennium, numa biblioteca que se estendia por 200 metros quadrados e continha documentos que muitos museus invejavam. Torre Millennium, 2 anos depois. Helena havia se tornado parte da paisagem do edifício, tão invisível quanto os sistemas de ventilação que mantinham o ar circulando. Chegava todos os dias às 7h30, subia apenas para o almoço no refeitório dos funcionários e partia pontualmente às 17h30. Durante esses 2 anos, havia catalogado e preservado milhares de documentos. Contratos comerciais do século XIX escritos em alemão gótico, pergaminhos tibetanos sobre técnicas de meditação, manuscritos árabes medievais sobre astronomia, cartas pessoais de imigrantes japoneses que chegaram ao Brasil na década de 1920. Cada documento era uma janela para um mundo perdido, e Helena sentia-se como uma arqueóloga escavando camadas de história humana. Secretamente, fazia anotações num caderno que mantinha escondido, registrando descobertas que poderiam reescrever capítulos inteiros da história da imigração no Brasil. Mas foi numa tarde de março que sua vida tomou uma direção inesperada. Maximiliano Vasques desceu pessoalmente ao arquivo, acompanhado por 3 executivos japoneses impecavelmente vestidos. Helena estava organizando uma coleção de manuscritos quando ouviu vozes se aproximando. Como podem ver,
dizia Maximiliano numa voz que ecoava a confiança, nossa empresa valoriza profundamente a preservação histórica. Esta biblioteca contém documentos únicos que demonstram nosso comprometimento com o patrimônio cultural. Helena se escondeu atrás de uma estante alta, observando discretamente o grupo. Os executivos japoneses pareciam impressionados, mas ela notou que um deles, um homem aproximadamente 60 anos com cabelos grisalhos, estudava os manuscritos com olhos de especialista. Vasquez-san, disse o homem numa voz suave, mas carregada de autoridade. Vejo que vocês possuem alguns manuscritos do período Kamakura. Muito interessante. Posso perguntar como adquiriram estes documentos? Helena quase deixou escapar um suspiro. Os manuscritos que o japonês estava observando eram falsificações espertamente executadas. Ela havia identificado isso na primeira semana de trabalho, mas jamais havia mencionado para ninguém. Foram adquiridos através de leilões internacionais, todos com documentação apropriada. O japonês murmurou algo inaudível para Helena, mas sua expressão mudou sutilmente. Ele havia identificado as falsificações. Naquele momento, Helena compreendeu que estava testemunhando o início de uma crise que poderia destruir a empresa. Uma semana depois, Helena observava da janela de sua mesa os primeiros sinais da tempestade que se aproximava. Executivos japoneses haviam cancelado reuniões, advogados internacionais começaram a aparecer no edifício e rumores sobre problemas com autenticidade de documentos ecoavam pelos corredores. Maximiliano havia se tornado uma figura cada vez mais tensa, multiplicando reuniões de emergência e demitindo funcionários que considerava responsáveis pela crise. A demissão do Dr. Martínez, o tradutor oficial, havia sido apenas o começo. Foi numa manhã de quinta-feira que Helena recebeu uma ligação interna que mudaria tudo. Helena, disse a voz de senhora Beatriz através do interfone. O senhor Maximiliano precisa que você suba ao 47º andar imediatamente. Traga qualquer conhecimento que possa ter sobre documentos japoneses antigos. Helena sentiu o sangue gelar em suas veias. Durante anos havia mantido sua expertise escondida, mas agora parecia que o destino estava forçando-a a escolher entre sua segurança e sua consciência. O elevador para o andar executivo pareceu uma viagem de volta ao passado. Aos tempos quando frequentava gabinetes de professores universitários, quando sua opinião sobre manuscritos antigos era respeitada e procurada. As portas se abriram, revelando um corredor que respirava poder e elegância. Mas Helena podia sentir no ar uma tensão quase palpável. Era o cheiro do medo corporativo, do tipo de crise que poderia destruir carreiras e fortunas da noite para o dia. O escritório de Maximiliano Vasquez ocupava toda a ala leste do 47º andar, com janelas panorâmicas que ofereciam uma vista que valia milhões. Mas naquele momento, Helena mal notou a paisagem. Sua atenção estava totalmente focada no homem que poderia destruir sua vida nova com uma pergunta bem formulada. Helena, disse ele pronunciando seu nome com uma precisão que a surpreendeu. Preciso da sua ajuda com algo urgente. Helena manteve a cabeça baixa, assumindo a postura humilde que havia aperfeiçoado durante anos. Claro, Sr. Vasquez, em que posso ajudar? Estes documentos, Maximiliano gesticulou para os papéis sobre a mesa, são contratos com investidores japoneses no valor de 500 milhões de reais. O problema é que os nossos parceiros estão questionando a autenticidade de alguns manuscritos em nossa coleção e isso está prejudicando as negociações. Helena sentiu o coração acelerar. Era exatamente a situação que havia temido desde que identificou as falsificações. Você trabalha com documentos antigos há anos, continuou Maximiliano. Talvez possa me ajudar a entender. O que você vê quando olha para isto?
Ele apontou para um pergaminho que Helena reconhecia de onde rato, uma falsificação do período Muromachi, provavelmente criada no século XX usando técnicas de envelhecimento artificiais. Era o momento da verdade. Helena podia mentir, fingir ignorância, manter sua segurança. Ou podia dizer a verdade e arriscar expor toda sua identidade secreta. Senhor Vasquez, começou ela cautelosamente, não sou especialista, mas este documento tem algumas características que me chamam a atenção. Conte nojo, disse ele aproximando-se. O papel parece ter sido envelhecido artificialmente. O papel verdadeiro do período Muromachi tem uma textura específica devido ao processo de fabricação com casca de mamoleira. Este aqui... Helena hesitou, percebendo que estava revelando conhecimento demais. Este aqui o quê? Pressionou Maximiliano. Parece papel de raso moderno tratado com chá para simular envelhecimento, mas posso estar errada. Sou só uma bibliotecária. O silêncio que se instalou na sala foi denso como uma nuvem de tempestade. Maximiliano olhava para ela com uma intensidade que fez Helena sentir como se ele estivesse raios-x sua alma. Maximiliano caminhou até a janela, contemplando a cidade que se estendia aos seus pés enquanto processava o que havia acabado de ouvir. Uma simples bibliotecária havia identificado em segundos detalhes que especialistas caros haviam perdido por anos. Helena, disse ele virando-se lentamente, você acaba de demonstrar um conhecimento muito específico sobre técnicas de fabricação de papel japonês medieval. Onde exatamente aprendeu? São Paulo, 1 ano depois. Helena estava em seu novo escritório no 46º andar da Torre Millennium, um andar inteiro dedicado ao Instituto Santos Vasquez, de Patrimônio Cultural, financiado conjuntamente pela Vasquez Corp e pela Fundação Nakamura. A vista da janela mostrava a mesma cidade que havia contemplado como bibliotecária invisível, mas agora ela a via de uma perspectiva completamente diferente. Era a mesma São Paulo, mas ela não era mais a mesma pessoa. Sua mãe, Dona Maria das Dores, estava recuperada e morando num apartamento confortável em Recife, com todos os tratamentos médicos que precisava. Minha filha sempre foi especial, dizia ela para as vizinhas. Só estava esperando a hora certa de mostrar ao mundo. O telefone tocou, interrompendo suas reflexões. Helena, era a voz de Maximiliano. Os representantes da Unesco chegaram. Estão impressionados com o nosso projeto de preservação digital. Estou deixando, ela respondeu. Antes de sair, olhou uma foto na mesa, uma imagem de formatura em Coimbra, quando era jovem e acreditava que o mundo era simples. Ao lado, uma foto recente com sua mãe e Maximiliano durante a inauguração do Instituto. Havia aprendido que, às vezes, precisamos perder tudo para descobrir quem realmente somos. Que a humildade não é humilhação, que a força pode se esconder sob a aparência de fragilidade e que os maiores tesouros são muitas vezes encontrados nos lugares mais improváveis. Helena Santos havia passado 4 anos como uma mulher invisível. Agora era uma das vozes mais respeitadas na preservação de patrimônio cultural internacional. Mas, mais importante que isso, ela havia encontrado algo que vale mais que qualquer reconhecimento acadêmico: a paz. E com essa paz, Helena finalmente se permitiu respirar. Pela primeira vez em anos, sua vida não era movida pela fuga, pelo medo ou pela necessidade de se esconder. Ela andava pelas ruas sem precisar abaixar o olhar, assinava seu nome verdadeiro sem hesitação e era chamada de doutora, não com pompa, mas com merecido respeito. Nas manhãs, caminhava até o instituto com um caderno antigo nas mãos, o mesmo onde anotava suas observações secretas no subsolo da Vasquez Corp.
Agora, aquelas anotações haviam se tornado base para uma série de publicações que mudavam a forma como o patrimônio histórico era tratado no mundo moderno. Maximiliano, que outrora humilhava silenciosamente os invisíveis, agora era o primeiro a ouvi-los. Sob a influência de Helena, implementou um programa global de bolsas para jovens pesquisadores de comunidades marginalizadas. E sempre dizia: aprendi com uma bibliotecária que o mundo não pertence apenas aos que gritam, mas também aos que estudam em silêncio. Quanto à Fundação Nakamura, ela estabeleceu com Helena um projeto inédito, uma biblioteca virtual bilíngue de manuscritos históricos japoneses e brasileiros, aproximando dois mundos que, apesar da distância, compartilhavam o mesmo valor: a memória. Na última página do caderno de Helena, escrito à mão, havia uma única frase em latim, seguida de sua tradução em português. Palavras que ela escrevera anos antes, no porão silencioso onde quase tudo começou. Veritas vos liberabit. A verdade vos libertará. E foi assim que Helena Santos, antes invisível, se tornou eterna. Se essa história tocou você de alguma forma, inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos, contos e segredos e ainda estão por vir. E agora me conta nos comentários o que mais te marcou na trajetória da Helena. Qual seria a sua frase final se estivesse no lugar dela? Sua opinião é muito importante e pode inspirar a próxima história. Até a próxima descoberta.